Muito bem, muito bem. Aqui, peraí, tá acontecendo alguma falha aqui. Ah, sim, agora sim, hein? Muito bem, muito bem. Aqui, peraí, tá acontecendo alguma falha aqui. Ah, sim, Pronto. agora sim, hein? Agora Muito bem, vamos. muito bem. Aqui, peraí, tá acontecendo alguma. Pronto. Agora sim. A coisa foi, né? Eu aqui tentei fazer alguns ajustes aqui, não saiu exatamente como eu queria, mas enfim, não é uma hora eu vou chegar na perfeição aí. Vamos aqui tratar de administração financeira e orçamentária. Estou acompanhando o chat aqui. Muito bem, vamos lá, né? Vamos tocar para frente, professor. Créditos adicionais, né? Então, primeiro, né, quando eu falo de créditos adicionais, né, vamos entender o que são os créditos adicionais. Eu trouxe aqui alguns slides para você ver aqui a técnica, como é que você vai aprender a dominar isso muito fácil, não é? E algumas questões, logicamente, para que você fique fera. Muito bem, meu amigo, minha amiga, né? Então vamos adiante, tá? Agradeço pela paciência aí, porque aqui a equipe técnica levou um tempo até fazer os ajustes necessários. Bom, quando se fala de créditos adicionais, o que são os chamados créditos adicionais, também chamados de adiantamento de receitas orçamentárias, tá? Se você já viu um pouquinho das minhas duas outras aulas que estão aí, né? Tudo bem. Se você não viu, então eu vou te dar alguns toques iniciais, né? Primeiro, o que é o orçamento público, né? Vamos buscar lá a definição do grande mestre Aliomar Baleiro, que é a mesma em qualquer concurso. Professor, vou prestar concurso para Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é a mesma. Vou prestar concurso público para Santos, é a mesma. Eu vou prestar concurso público, professor, não é para, né, Controladoria Geral da União, Controladoria Geral do Município de São Paulo, né? Enfim, né? É a mesma definição. Professor, eu vou prestar carreira judiciária, né? Tá vindo aí, professor, Tribunal Regional Eleitoral, concurso unificado, né? Tá, do TRE. E se cair lá, professor, o que o senhor está falando aqui serve lá perfeitamente, perfeitamente. Então, o que é o orçamento público? Ó, minha mão aqui, 5, né? 5 dedos são 5 palavras que vão definir o que é o orçamento público. É peça técnica que vai estimar a receita, fixar a despesa para o exercício seguinte, mediante autorização legal, não é? E esse orçamento, que é uma peça técnica que vai fixar todas as despesas do exercício, vai estimar todas as receitas que serão arrecadadas, não é, para sustentar essas despesas para o exercício seguinte, mediante lei, ter um nome. E o nome está lá no artigo 165 da Constituição Federal, né, que é a Lei Orçamentária Anual, artigo 165, inciso 3º. Você abriu a sua Constituição, tá lá. São leis de iniciativa do Poder Executivo, não é? Inciso 1, plano plurianual. Inciso 2, lei de diretrizes orçamentárias. Inciso 3, lei orçamentária anual. Recomendo, se você não assistiu, que assista, né, aquela live que eu deixei aqui, que já não é mais live, já está gravada, né? Aqui no meu canal do YouTube, né, tá certo? Que é institutoexpresso.com, né? Tá ali gravadinho, bonitinho, né? Tá? Você vai encontrar ali, pera aqui, deixa eu ver aqui se eu mostro para você. Muito bem, professor, né? Vem aqui. Vamos aqui, né? Vou mostrar para vocês aqui. Opa, vou puxar aqui, separar. Vou abrir meu canal aqui para você. Muito bem, professor, para poder dar uma olhada. Ah, professor, e acompanhar aqui, né? Só para você saber aqui o endereço bonitinho. Muito bem, professor, né? Para que você possa ali procurar. Tem vários vídeos ali que eu deixei aqui. Opa, ele vai querer me dar aqui o Firefox Studio. Não, professor, esse não aqui. Aqui apareceu aqui. Pronto, olha aí para você, né? Tá? Então está aí o chamado Instituto Expresso, né? https institutoexpresso.com.br, que é o endereço do meu site, mas é o nome também do meu canal aqui no YouTube, professor, tá? Aí você vem aí, tem vários vídeos, né? Muito bem, e aqui, olha, né, gravações que eu fiz ao vivo, ó, essa live aqui, né, eu estou comentando aí um pouquinho, né, sobre PPA, LDO,
LOA, né? E você está assistindo agora essa aqui comigo. Muito bem, professor. Então está aí, né? Dito isto, vamos ao que interessa, professor, né? Eu queria ver aqui, né, a sua explicação. Muito bem. Então vamos lá, vamos para o slide, ver os chamados créditos adicionais, que são muito fáceis, né? Créditos adicionais, o nome já está dizendo, né? Olha só, vou colocar a minha imagem aqui em cima, né? Sobreposta, ó. Créditos adicionais são créditos a mais. A mais. Por quê, professor? Veja, eu disse para você, Lei Orçamentária Anual, a LOA, o que é o orçamento público? É uma peça técnica. O que quer dizer peça técnica? É coisa de contador, é coisa do contador da administração pública, professor. É isso que quer dizer peça técnica, que vai fixar despesa, porque o Estado sabe todas as despesas que ele terá que pagar, né, para servidores públicos, juros da dívida pública consolidada, né, juros da dívida fundada, outras despesas operacionais. O Estado sabe de antemão todas as despesas, né, e vai estimar as receitas, porque as receitas, é lógico que o Estado ele tem uma diversidade muito grande de receitas, mas essas receitas são preponderantemente tributárias, ou seja, dependem da arrecadação, não é por isso que para o governo, né, estimar a receita sempre é muito complicado, porque logicamente tem metodologia de cálculo, tudo bonitinho, né, tudo em planilha, né, matemáticos, economistas, né, contadores que sentam, analisam, né, fazem essa estimativa. A Receita Federal tem um setor só para fazer estimativa de receitas, né, vai conversar com a Secretaria do Orçamento Federal, Secretaria do Tesouro Nacional, mas veja, né, as receitas dependem de arrecadação, né? Por exemplo, imposto de renda. Qual é o fato gerador do imposto de renda? Professor, fato gerador do imposto de renda é a aquisição de riqueza nova. O termo técnico é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica. Então, se a renda do cidadão aumenta, da pessoa jurídica também, não é? Ocorrem mais fatos geradores e a arrecadação aumenta. Se a renda diminui, não é? A tendência da arrecadação também do imposto de renda é diminuir. Tá certo? Não é? Imposto sobre produtos industrializados. Qual é o fato gerador? A saída do produto do estabelecimento industrial. O produto saiu do estabelecimento industrial, ocorre fato gerador do IPI, né? E o olhinho do fisco brilha porque vai ter a arrecadação do IPI, né? Agora, se a indústria não é, está produzindo pouco, está dando pouca saída de produto, vai diminuir a quantidade de fatos geradores do IPI e vai cair a arrecadação do IPI. Então veja, a tributação, né, ela tem uma relação muito forte com a economia. Quando a economia está nadando de braçada, o PIB está crescendo, a arrecadação aumenta, professor, muito tranquilamente. Quando a economia está patinando, a arrecadação ela tende também a patinar. Por isso que as receitas, lógico, tributo para mim e para você é despesa, mas para o Estado é receita, professor, né? É a partir dos tributos que o Estado vai prestar os seus serviços, ok? Muito bem. E é por isso que o chefe do Poder Executivo, vamos pensar aqui na esfera federal, ao preparar a PLOA, projeto de lei orçamentária, né, vai colocar dentro do projeto de lei orçamentária todas as despesas fixadas e todas as receitas estimadas para o exercício seguinte e vai mandar esse projeto para o Congresso Nacional, professor. Muito bem. Agora, vamos raciocinar um pouquinho aqui com o professor Marco Antônio, né? Vamos raciocinar. Veja, por que o presidente vai mandar para o Congresso Nacional? Né? Não, professor, porque está na Constituição, no artigo 165, não é? Tá certo? Está lá, professor, no próprio caput, né? Do 165. Muito bem, né? Tá, agora, você menos robótico, é óbvio. Por que está lá? Por que o legislador colocou isso lá, professor? Ah, professor, a Constituinte de 88. Não, vamos tentar analisar o aspecto finalístico, não é? Veja,
Estado democrático e de direito, não é isso? Que está consagrado na nossa Constituição Federal, né? Lá no artigo 1º, né? Tá certo, né? Muito bem, a República Federativa do Brasil, formada pela União dos Estados, DF, municípios, né? Tá? Constitui-se em Estado democrático e de direito, não é? Tá certo? No nosso querido artigo 3º vai consagrar, aliás, perdão, né? Vai consagrar no artigo 2º a independência e harmonia entre os três poderes, não é, que foi adotado pelo nosso modelo de Estado, não é, professor? Lá, professor, com a base na teoria do famoso Barão de Montesquieu, né, professor? Exatamente, o espírito das leis, né, que na verdade estava consolidando, né, um modelo de Estado que vinha sendo discutido, debatido, construído há mais de 2000 anos, não é? A gente, logicamente, vai sempre associar com ele, por conta da divisão dos três poderes, mas esse debate, ele vem desde a antiguidade, né, numa tentativa de se controlar, não é, o espírito tirano dos governantes, né, de se limitar os poderes, e daí, não é, Barão de Montesquieu, né, no estado da, ou Montesquieu, como você preferir, né, no estado da arte, consolidou a divisão entre os três poderes, nas quais eles funcionam como os famosos checks and balances, professor, muito bem. E aí o poder legislativo vai ter um papel muito importante, professor. Claro, professor, de aprovar a lei orçamentária. Não é só isso. Também de fiscalizar a execução da lei orçamentária. Então, veja, na verdade, quando o presidente manda o projeto de lei orçamentária, né, para o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional vai debater, né, na chamada Comissão Mista do Orçamento, né? Ele vai debater, vai discutir, vai emendar o orçamento, né? Professor, né? As famosas emendas parlamentares, que eu comentei no outro vídeo, não é? Tá certo? Que estão no nosso artigo 166 da Constituição, parágrafo 9º, parágrafo 11º, parágrafo 12º, tá? Dá uma olhadinha no último vídeo que eu gravei aqui na segunda-feira, né? Muito bem. Enfim, então, vai debater, vai alterar, vai a plenário e vai votar na lei orçamentária anual. Porque, lógico, todo este procedimento, todos esses processos que ocorrem dentro do legislativo, o que o legislativo está fazendo? Professor, ele está fazendo uma espécie de controle prévio do orçamento, né? Tá? Ele está verificando se o orçamento está de acordo com a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, se está de acordo com o plano plurianual, não é? Se está de acordo, obedecendo à lei de responsabilidade fiscal, se está dentro dos marcos definidos pela Constituição Federal, muito bem. E aí, vamos dizer, o orçamento foi autorizado, foi enviado para o chefe do Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo sancionou, promulgou e publicou em Diário Oficial. E agora é só aguardar o dia 1º de janeiro do exercício seguinte. E aí passou o tempo, passou 1º de janeiro do exercício seguinte, começou o quê? A execução orçamentária, professor, tá? No lado financeiro, porque veja, olha o nome da matéria, né? Administração financeira e orçamentária. Na verdade, é duas áreas, né? Numa única matéria, professor, né? Eu tenho a área orçamentária, que é da competência do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Secretaria do Orçamento Federal, e eu tenho a área financeira, cuja arrecadação está na mão da Receita Federal, na esfera federal, mas cuja programação financeira, os repasses e subrepasses estão na mão da Secretaria do Tesouro Nacional, que é órgão subordinado ao Ministério da Fazenda. Professor? Então eu sempre falo para meus candidatos, né, que quando vocês estudam administração financeira e orçamentária, vocês estudam basicamente duas áreas em uma, não é? Tá? Então quando eu falo, por exemplo, da Constituição Federal, lá eu tenho aspectos orçamentários. Quando eu vou para a LRF, aspectos financeiros, que eu não vou adentrar aqui neste momento, né? Muito bem, eu quis fazer todo esse prelúdio, né, para quem
nunca viu ainda o orçamento para poder entrar na temática dos créditos adicionais. Veja, vou pedir licença para você, para pegar como exemplo a sua vida, ou a minha vida, que seja, né? Então veja, a gente lá recebeu a nossa remuneração, os nossos vencimentos, e o mês está transcorrendo, e aí você viu que antes de acabar o mês, o período, né, até o próximo vencimento, o que aconteceu? Ih, professor, o dinheiro acabou. E hoje em dia está tão fácil isso, né, gente? Com a inflação embutida, com a desvalorização do câmbio, não é? Com a desvalorização da nossa moeda, que não vale quase nada, não é? Tá certo? Então o dinheiro não dura nada, professor, né? Tá? Eu até brinco com os meus alunos, né? Eu falo assim, olha, minha conta, ela parece que resolveu hastear uma bandeira vermelha, ela não sai de lá de jeito nenhum. Não é isso? Faz tempo, né? Então, professor, nessa hora, o que a gente faz? Apela para o cheque especial, não é isso? É o famoso especial, professor, né? Agora, veja, o Estado tem uma espécie de especial também, né? E essa espécie de especial do Estado recebe o nome de créditos adicionais, são os créditos adicionais, né? O que você faz quando você utiliza o seu cheque especial? Na verdade, você está utilizando o cheque especial porque você sabe que na próximo mês você vai ter um novo vencimento, que você vai cobrir o especial e, se Deus quiser, vai sobrar dinheiro para você pagar os outros boletos e as outras contas, não é isso? Né? Que ótimo, professor, exatamente, né? Então, o Estado é a mesma coisa, né? Ele vai ter um mecanismo chamado de créditos adicionais, que ele vai utilizar, não é? E ao longo do período, né, do exercício, ele vai pagar, vai cobrir esses créditos adicionais. Só que aqui, veja, nós temos, né, na sua vida pessoal, na minha é fácil, porque você tem gestão financeira, né? Você não precisa, né, de orçamento. Alguns têm um orçamento organizado na planilha, bonitinho, outros têm aqui na cabeça, outros numa agendinha, e outros nem têm orçamento. Professor, eu vou administrando o meu caixa, eu vejo que o dinheiro está acabando, eu já vou segurando os custos. Cada cidadão administra de um jeito lógico, porque é o seu recurso particular. Agora, o recurso público precisa de, não é, uma gestão mais complexa, um controle maior do Estado. Então, por isso que nós temos a lei orçamentária anual. Agora, veja, se o executivo percebeu que vai faltar, não é, recursos para determinada despesa, ele pode apelar para um crédito adicional, um adiantamento de receitas orçamentárias. Mas veja, pode o Poder Executivo descumprir uma lei? Claro que não, professor, né? É o famoso princípio da legalidade, lá do artigo 37 da Constituição, tem que cumprir a legalidade. Então, pode o Executivo passar por cima da lei orçamentária? De jeito nenhum. Então, na verdade, o Executivo vai ter que alterar a lei orçamentária. E como é que ele altera? Pelos créditos adicionais, professor, pelos créditos adicionais. E o que altera uma lei não é outra lei, professor. Então quer dizer que ele vai ter que pedir para o legislativo uma alteração da lei orçamentária. E é disso que consiste a operação com créditos adicionais. Professor, né? Vamos imaginar agora um município, para ficar mais fácil. Primeiro eu estou aqui na conversa com você, como eu gosto de fazer nas minhas aulas. Depois eu entro para os esquemas e depois a gente vai na norma. Então veja, não é? Vamos imaginar a seguinte situação. Determinado município está lá com seu orçamento aprovado, né? O prefeito havia mandado no ano anterior para a Câmara Municipal, a Câmara aprovou a lei orçamentária e começou o ano funcionando muito bem, o município arrecadando IPTU, ISS, ITBI com muita tranquilidade, taxas e contribuições, pagando todas as despesas. De repente veio uma enchente, e a enchente, não é, devastou um bairro inteiro do município, deixando desabrigados. O prefeito teve que acionar emergência, defesa civil, não é? Enfim, o SUS ficou abarrotado, né? Teve que recorrer, alugar moradias, lugares, espaços para colocar a população. Agora eu pergunto para você,
o município já tinha previsto no seu orçamento do ano anterior, quando ele foi preparar o orçamento, que teria uma enchente no município? Não, professor. Então, é por isso que ele vai realizar uma operação de crédito adicional, denominada de créditos extraordinários, porque é uma situação extraordinária de calamidade pública, né? E para fazer isso, o que é que ele vai ter que fazer? Vai ter que alterar o orçamento. Tá? Então, dessa primeira conversa, que eu quero que fique claro é isso, que o crédito adicional, né, como ele é chamado, é um mecanismo que permite corrigir o orçamento, alterar o orçamento para atender determinadas despesas que não estavam muito bem ou previstas ou estruturadas ou não vão ter dotação orçamentária para suportá-las. Agora vem comigo aí para os créditos adicionais, né? Vamos lá. Muito bem, né? Primeira coisa, cobradíssimo em prova. Cobradíssimo em todas as provas até hoje, 2023, né? Teve um período que isso aqui era cobrado o tempo todo. Diminuiu bastante, mas de vez em quando volta, né? Agora o que eu vejo muito nas carreiras militares, estão cobrando muito nas carreiras militares, né? Questão orçamentária, principalmente dos créditos adicionais. Tem os créditos especiais, os créditos suplementares e os extraordinários. Mas, professor, por que o senhor colocou os extraordinários com outra cor? Porque eles são extraordinários, eles são completamente diferentes em tudo dos suplementares e dos especiais. Você vai ver que o rito de aprovação é outro, não é? A exposição justificativa, não é? A indicação dos recursos não é necessária, nos outros é tudo diferente. O ciclo orçamentário dele é diferente. Muito bem, professor, né? Então vamos aqui para os suplementares especiais extraordinários, tá? Muito bem. Créditos suplementares. Qual é a palavra que você vai guardar, né? Você vai guardar assim: dotação orçamentária insuficiente. Meu amigo, minha amiga, meu candidato, minha candidata, permita-me ser respeitosamente de amiga e amiga, né? Tá, o professor não deu essa autorização, então tá bom, eu compreendo o respeito. Mas veja bem, né? Insuficiente. Insuficiente. Se for, não é? Dotação orçamentária insuficiente, professor, créditos suplementares. Suplementares. Insuficiente tem alguma coisa, mas é insuficiente, tá? Muito bem, vamos para os especiais, tá? Especiais, eu sempre brinco que é como cheque especial. Quando é que você vai para o cheque especial? Professor, quando eu estou sem dinheiro, então, guarda do 100. Sem dotação orçamentária. Apareceu na tua prova sem dotação orçamentária, créditos especiais. Quando marco? Sempre, não é? Extraordinários, GCC. Extraordinários, GCC. GCC, guerra, calamidade pública, comoção interna. Guerra, calamidade pública, comoção interna. Professor, eu já vi comoção intestina, não é? Guerra, calamidade pública, comoção intestina. E viu corretamente, porque a redação na Constituição, no 167, está uma, na Lei 4.320/64, está outra redação, tá? Então, muito bem, professor, muito bem. Então, vai lembrar disso aí. Guerra, calamidade pública, comoção interna. Muito bem, GCC, só para você guardar. Então, guarde aqui, né? Falou, guerra, calamidade pública, guerra, né? Vamos imaginar que um país tenta invadir o Brasil, né? Tá certo? Coitado, tá ferrado, né? Aqui ele vai se lascar, né? Mas enfim, né? Guerra. Né? Lógico, uma situação extraordinária demanda operações com créditos extraordinários, professor, né? Que não tem nada a ver com a competência do 154 da União de instituir impostos extraordinários. É um outro mecanismo, lá é para criar novos impostos, impostos de guerra, né? Os chamados impostos extraordinários. Aqui não, aqui é uma operação orçamentária, não é? Tá certo? Lá é uma operação do lado da Receita, que é uma operação para atender uma despesa, né? Tá? Calamidade pública, enchente, não é seca, vendaval, situações realmente terríveis, né? Comoção interna, professor, guerra civil, comoção interna, não é? Tá certo? Desordem pública grave, não é? São situações de comoção interna, né? Então sempre
não é, que tiver despesas imprevistas e urgentes. Duas outras palavras que você vai guardar para os extraordinários. Despesas imprevistas e urgentes, não é? Que em situações de guerra, calamidade pública, comoção interna, crédito extraordinário. Quando o professor Marco Antônio, sempre, tá? Vai guardar isso aí. Muito bem, professor, muito bem. Agora, olha aí, a definição na lei, ó. Lei 4.320/64, Lei de Contabilidade, Finanças e Orçamento Público, tá? Aos créditos adicionais classificam-se em suplementares, especiais, extraordinários. Olha a redação dos suplementares na lei, destinados ao reforço da dotação orçamentária, né? Sempre que eu vejo essa história de reforço, dotação orçamentária, eu lembro da minha afinada mãe. Meu filho, você está anêmico, vou fazer bife de fígado para você. Eu estava comendo bastante, né? Aliás, eu sempre tive um sobrepeso, viu? Né? Sempre fui um bom de garfo, né? Mas não, olha, tá meio pálido, né? Então vamos dar aí, não é bife de fígado, vamos reforçar. Tem a dotação orçamentária. Professor, o senhor está falando dotação orçamentária, mas o senhor não explicou o que é dotação orçamentária. É verdade. Dotação orçamentária, a definição é autorização de gasto. Ah, é, professor? É. Autorização de gasto é dotação orçamentária. Não vou entrar aqui nos detalhes, né, para chegar até a dotação orçamentária, mas você vai guardar a autorização de gastos. Na administração pública, nós temos um servidor muito importante que ele faz cursos, tem certificações, né, lá da Secretaria do Orçamento Federal, e ele recebe o nome de ordenador da despesa, não é? Tá certo? O ordenador da despesa é aquele que vai empenhar a despesa, vai criar a despesa na contabilidade pública para o Estado, né? Não é qualquer um que pode ir lá e criando despesa, não. É o ordenador da despesa. Se houver despesa irregular, ele é o primeiro a ser chamado numa auditoria interna, por uma controladoria, a responder perante um tribunal de contas, não é? Tá certo? Eles são muito fiscalizados, muito acompanhados, tem que emitir uma série de documentos, como nota de empenho, por exemplo, é a mais clássica delas, a mais basiquinha. Então, esse ordenador da despesa, né, ele que também no órgão, na unidade orçamentária, é responsável pelos pagamentos, né, e ele só vai pagar despesas se ele tiver a dotação orçamentária, a dotação, a autorização do gasto, e se ele tiver o recurso no caixa para poder pagar. Se ele não tiver um desses dois, ele não paga, porque como é que ele vai pagar se ele não tem recurso no caixa? Não é um numerário, não é? Muito bem, numa conta específica só para pagar as despesas públicas. E como é que ele vai tirar o dinheiro que está lá se ele não tem a dotação orçamentária? Se ele não tiver a dotação orçamentária, você pode ser o presidente da República, você pode ser a rainha da Inglaterra, e ele é um servidor muito sério, ele sabe que ele vai se ferrar. Então, vai lá, paga a despesa, depois vem a dotação orçamentária ali. Com essa cara. Né? Porque é o dele que vai, né? Muito bem. E todo mundo na administração pública sabe disso, tá? Então, dotação orçamentária, imagina que eu tenho uma despesa de 10 mil reais, né? Eu sou ordenador da despesa, né? Tá? Então, eu tenho 10 mil reais para pagar. Muito bem, professor, é um número mágico que eu uso nas minhas aulas. Vamos dizer que eu tenho uma dotação orçamentária de 5 mil. Com 5 mil eu posso pagar 10 mil? Claro que não, professor. Ficaria devendo 10 mil. Então, essa dotação orçamentária, ela é insuficiente. Se ela é insuficiente, ela precisa de um reforço. Reforço, créditos suplementares. Vamos imaginar a segunda situação, que eu fui verificar, eu tenho que pagar aquela despesa de 10 mil, que vai vencer daqui a 3 dias, não é? E não tem nenhuma dotação orçamentária. A dotação orçamentária é zero. Se é zero, créditos especiais. Créditos especiais, tá? Créditos especiais. Muito bem, professor. Então, veja, agora volta comigo para o texto da lei, né? Olha só aqui para você perceber a diferença. Suplementares destinados ao reforço da dotação orçamentária. Tem dotação orçamentária de 5 para pagar a despesa de 10, mas não tem o resto. Então, aí não serão requisitados créditos
créditos suplementares. Agora, olha os especiais destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Se não há dotação orçamentária específica, quer dizer que a dotação orçamentária é zero. Então, créditos especiais. E repare, extraordinários, destinados a despesas urgentes e imprevistas, despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública, tá? Muito bem, professor. Eu acho que já dá até para matar algumas questõezinhas assim, bem bobinhas, tá? Depois eu vou para umas questõezinhas um pouquinho mais carrancudas, né? Olha só, os créditos adicionais resolvem situações clássicas de imprevisão na elaboração orçamentária, né? Eu vou te dar um tempo para você fazer isso aqui com bastante tranquilidade, tá? Muito bem, né? Vamos lá. Assinale das opções abaixo como os referidos créditos são classificados: suplementares especiais extraordinários, suplementares extraordinários provisórios, não existe provisórios, especiais extraordinários provisórios, e também não existe provisórios, ilimitados, tudo besteira, professor. Alternativa Amazonas. Alternativa Amazonas. Muito bem, 2, né? De acordo com a classificação dos créditos adicionais, assinale a opção correta em relação aos créditos extraordinários, não é? Olha só, eu vou começar lá da E. São autorizados para cobertura de despesas? Não. São autorizados abertos por decreto Poder Executivo até o limite estabelecido em lei? Você vai ver como é que funciona a abertura. Não sei, professor, tá? O senhor não explicou. São destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica? Esse C são os créditos especiais. Destinam-se a reforço das dotações orçamentárias? Reforços são créditos suplementares. Ah, são os destinados a despesas urgentes e imprevistas, como nos casos de guerra, comoção intestina, calamidade pública. Ué, professor, foi exatamente isso que nós vimos agora há pouco, né? Despesas imprevistas e urgentes, guerra, calamidade pública, comoção interna, né? Então, a alternativa Amazonas. A alternativa Amazonas. Muito bem, 3. Com relação aos créditos adicionais, deixa eu ver aqui, aponte a única opção corretamente pertinente aos créditos extraordinários. Aqui você precisa entender o ciclo de aprovação deles, né? Então, esse aqui não vai dar para você fazer. Deixa eu ver se tem mais alguma, né? Bastante tranquila. Não, nós vamos ver agora a questão da autorização desses créditos. Como é que funciona a autorização desses créditos, que é bastante tranquila, né? Então, veja, eu vou primeiro aqui explicar para você, tá? Vou deixar minha imagem aqui sobreposta e vou explicar para você. Veja, créditos suplementares especiais, né? Então, vamos dizer que o chefe do Poder Executivo vai requisitar ao Congresso Nacional, não é, a autorização para créditos suplementares, ou então para créditos especiais, né? Porque ele está vendo que logo adiante, né? Daqui a 2 meses ou daqui a 1 mês, não é? Ele não terá dotação orçamentária. Se não tiver dotação orçamentária específica, né, créditos especiais. Se tiver dotação orçamentária, mas ela for insuficiente, precisar de um reforço, créditos suplementares. Muito bem, tá? Agora, veja, então quer dizer que ele tem tempo para fazer o pedido, não é isso? Então, o que é que ele vai fazer? Não é? Ele vai mandar um pedido de autorização para o Congresso vai aprovar, só que veja, preste muita atenção que é bem tranquilo, não é? Neste pedido, ele tem que ter 2 coisas. Primeiro, ele tem que ter a exposição justificativa. O que é exposição justificativa, Marco, né? Exposição justificativa é a justificativa, não é para que o Congresso fala, não, realmente ele está precisando, não é? Tem fundamento, né? Perfeitamente, nós vamos autorizar.
E a segunda coisa que ele vai ter que trazer, a segunda informação, não é a indicação da fonte de custeio, de onde vem o dinheiro. Né? Ele tem que apontar. Ah, olha, como fonte de custeio não é excesso de arrecadação. Como fonte de custeio, superávit apurado no balanço patrimonial no exercício anterior, aquele recurso que ficou lá guardadinho do exercício anterior, né? Como fonte de custeio, podemos realizar uma operação de crédito autorizada devidamente, né? Tá? Então, ele tem que apontar duas coisas, tanto para créditos suplementares como especiais. Ele tem que indicar, não é, a exposição justificativa, por que ele precisa daquela operação, daquela autorização. Olha, veja que o Congresso está controlando o orçamento dessa forma, né? Tá? E apontar a fonte de custeio. Lógico, professor, porque tem relação com o chamado equilíbrio fiscal. Muito bem. Agora, e os extraordinários? Vamos imaginar que veio um tufão e devastou uma região do país, né? Graças a Deus, grandes tufões aqui não acontecem como nos Estados Unidos, mas já, né, nós estamos vendo aí uns pequenos tornados aí que estão trazendo alguns inconvenientes terríveis, perdas patrimoniais, né, ao longo aí da evolução climática do Brasil. Vamos imaginar que veio uma enchente terrível, né, como nós tivemos na região serrana do Rio de Janeiro, como nós tivemos no litoral paulista, né, recente, como nós tivemos, né, no Nordeste de Pernambuco, Alagoas, como nós tivemos no Santa Catarina, né, no Maranhão, aquelas coisas que o governo federal realmente ele tem que entrar em campo e fazer a parte dele também, porque só o Estado, os municípios não vão dar conta. Então aí, professor, como é uma enchente, o senhor está falando de calamidade pública, é operação com crédito extraordinário, perfeitamente. Agora eu vou lhe perguntar aqui, né, nos meus olhos, dá para deixar o povo lá esperando até o Congresso deliberar, debater, né, para aprovar a operação de crédito extraordinário? Não, não dá, né? Não dá, professor, né? A situação é urgente. Isto, despesas imprevistas e urgentes, decorrentes de guerra, calamidade pública, comoção interna. Então, meu amigo, minha amiga, nessa situação, o que acontece? Não é? O presidente vai iniciar a operação por meio de um decreto, é um ato administrativo do chefe do Poder Executivo, ele vai iniciar essa operação e dará imediata ciência ao Legislativo. Ele iniciará por meio de um decreto do Executivo e dará imediata ciência ao Legislativo. E aí o que vai acontecer, né? O Legislativo vai verificar apenas se ele atender os pressupostos constitucionais para a realização da operação. Que pressupostos? A operação se enquadra numa situação de despesa imprevista e urgente nos casos de guerra, calamidade pública e comoção interna? Já teve presidente que tentou, mas é imprevisto e urgente. Não, não basta ser imprevisto e urgente, né? É uma situação de guerra, calamidade pública, comoção interna, não é? Então, né, se é o caso, então o Congresso aprova a operação. Mas enquanto o Congresso aprova, ele já iniciou a operação, porque veja, vamos pensar na figura do decreto do chefe do Poder Executivo, né? Do ponto de vista jurídico, para a sua prova de concurso, é um ato administrativo, ok? Muito bem, professor, isso eu sei, tem competência. Que é a competência? O chefe do Poder Executivo Federal, já que eu estou falando da União, não é? Ele tem um objeto. Qual é o objeto? Liberar recursos para atender uma situação de urgência. Ele tem um motivo. Qual é o motivo? Né? A enchente que não prejudicou centenas, milhares de famílias em vários municípios e talvez até estados, né? Tá certo, né? Muito bem, professor, ele tem finalidade. Qual é a finalidade? Atender interesse público, né? Tá? Questão de calamidade pública, né? Muito bem, professor, né? Então, quer dizer, tem competência, tem objeto, tem motivo, tem finalidade, tem forma, na forma que a Constituição determinou, que a lei determinou, será realizado esse decreto do chefe do Executivo, na forma da lei. Que lei? 4.320. A lei está dizendo como é que será feito isso. Iniciará a operação por decreto e dará imediata ciência, imediato conhecimento ao Legislativo. Ok, agora vamos pensar de uma forma menos jurídica, né? Que também tem impacto jurídico. O que é um decreto do presidente? Professor, né, no decreto ele vai especificar os recursos de quem vai administrar, de onde vem, para onde vai.
Ah, é uma ordem que o chefe do Poder Executivo está dando aos seus órgãos, à Secretaria do Tesouro, à Secretaria do Orçamento, para que os servidores, para que os agentes, né, públicos trabalhem para que aquele recurso chegue à sua destinação. É isso que está acontecendo. Então, né, veja, na operação de crédito extraordinário, ele iniciou por decreto. Quer dizer, a máquina da administração pública já está se movimentando e deu imediata ciência. Quer dizer, para não procrastinar, né? Não atrasar, não adiar. Deu imediata ciência. Opa, meu óculos aqui ficou torto de todo, né? Mas enfim, né? Ainda tá, né, professor? Mas deixa para lá. Não, ao legislativo, para que o legislativo cumpra o seu papel institucional e constitucional, porque isso é uma exigência da Constituição, né? Verifique a operação se atende aos requisitos constitucionais e legais. Muito bem, professor, né? Agora, no caso de crédito suplementar especial, não, né? Outra diferença, porque eu falei que o extraordinário é extraordinário em tudo. Repara, o ciclo de aprovação dele é diferente, né? No especial suplementar, primeiro o chefe do Poder Executivo tem que pedir autorização para o Legislativo. Aí, se o Legislativo aprovar, volta para ele, não é? Logicamente, aí por meio de um decreto, ele inicia a operação. Mas repare, esse decreto vem após, estou falando crédito especial e suplementar, questão de prova que aleja aluno até hoje, tá? Não é difícil, mas não tem paciência, tem gente que não tem paciência para guardar isso que eu estou te falando, né? Tenha paciência, o ponto é seu, a vaga é tua. Então veja, o chefe do Poder Executivo vai pedir autorização para crédito especial suplementar, mandou o pedido para o Legislativo autorizou, mandou de volta para ele, devolveu a matéria, o que é que ele vai fazer? Devidamente aprovada, ele vai materializar a operação por meio de um decreto. Então, repare que o decreto do presidente, nas operações de créditos especiais suplementares, ela é posterior, né? Tá certo? No caso de créditos extraordinários, não é? Ele é prévio decreto, ele ocorre antes e a autorização legislativa só vem depois, tá? Então lembre-se disso, meu amigo, minha amiga, que faz muita diferença e você vai ver que é cobrado as questões. Vou aproveitar aqui que você está acompanhando ali, tirar meu casaco que tava um frio danado, agora passou, né? Tá certo? Muito bem, muito bem. Então vem comigo, olha só, né? Olha só o artigo 42 da Lei 4.320. Os créditos suplementares especiais serão autorizados por lei, né? Primeiro por lei e abertos por decreto do Executivo. Agora, olha o 43. A abertura dos créditos suplementares especiais depende de existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. No caso dos créditos extraordinários, dá para esperar, não é achar, apontar os recursos, não. Então, nos créditos extraordinários, só vai exigir a exposição justificativa. Olha, nisso também é diferente, nisso é diferente, né? Tá? Vai só exigir a exposição justificativa, até porque, pense comigo, raciocine, né? Se o chefe do executivo iniciou a operação por meio de um decreto, professor, ele já está utilizando os recursos, tá? Depois vai fazer a prestação de contas, só isso. Ponto e acabou, né? Muito bem, professor. Então vamos lá, né? 43, agora olha aí, né? Créditos suplementares especiais aqui esquematizado, como eu gosto nas minhas aulas sempre. Quem já é meu aluno conhece, sabe que eu faço muito isso em sala, faço isso aqui nas videoaulas, nos cursos que eu dou aula aqui também, né? Tudo via internet, tá? Abertos por decreto do executivo, da World Wide Web, né, professor? Agora, e a indicação da fonte de custeio, professor? Mas isso aí, deixa eu ver se você consegue matar algumas questões sem precisar saber da fonte de custeio, tá? Muito bem, muito bem. Olha aqui, ó, questão número 3. Tribunal de Contas da União, tá? Questão que eu chamo de exercício de fixação, porque tem mais novas, né, do que ela, mas é perfeita para qualquer órgão de controle, né? Veja, aquela questão que caiu no último Tribunal de Contas, né? Tá certo? Vai ser a próxima questão, né, da União
do Tribunal de Contas do seu estado, né, tá certo? Da Controladoria Geral do seu município, da capital do seu estado, não é? Aqui a teoria do Lavoisier, lembra, né? Da química, né? Que nada se perde, tudo se aproveita, né? Então fique atento. Isso quando, não é, o examinador federal, né, que vai fazer o concurso, preparar o concurso federal, não fica com saudades e pega aquela questão, dá um banho de loja e traz ela de volta para você, tá? Muito bem, professor, por isso que a fundamentação é importantíssima, né? Com relação aos créditos adicionais, aponte a única opção correta pertinente aos créditos extraordinários. São destinados reforços de dotação orçamentária? Não. São destinados despesas para as quais não haja dotação específica? Não. São autorizados por lei abertos por decreto? Não. Aqui a C vale para especiais suplementares, tá? São abertos por decreto do executivo que dará seu conhecimento ao legislativo perfeitamente, dará conhecimento ao legislativo. Eu estou sentindo falta de uma coisinha aqui, mas que eu já vou resolver ela bem rapidinha para você, que é a própria lei 4.320. Não existe texto melhor que o da lei. Então você vem comigo, que eu acho muito interessante. Uma das coisas que eu gosto das aulas online, né, que eu dou muito aí desde 2012, é justamente essa possibilidade da gente fazer esses pulos. Olha aqui, né? Eu estou aqui no Google, santo Google, né? Aí você vem aqui comigo, você vai acompanhar, ó. Vou entrar na lei 4.320, planalto.gov.br. Olha aí a fonte, ó. Lei 4.320, vamos descer, ó. Já viu que é a lei, né? Muito bem. Vamos lá para o 42, 43. Vamos para os créditos adicionais, professor. Muito bem. Opa, já passei reto. Volta. Aqui. Muito bem, professor. Olha só. Né, os créditos suplementares especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto do Poder Executivo. Já viu 42, já viu 43. Olha lá. A abertura de créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida da exposição justificativa. Muito bem. E aqui no parágrafo 1º, ele vai apontar nos incisos a fonte dos recursos, né? Agora, veja, vamos avançar um pouquinho mais. Olha só o artigo 44, ó, que eu não coloquei ali nos slides. Por isso que eu trouxe aqui para você, né? Deixa eu ver aqui se eu aumento um pouquinho, né, para ficar aqui bem tranquilo aqui. Deixa eu ver como é que está saindo para você. Ótimo, né? 44, professor, olha aí, né? Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao legislativo, né? Tá certo? Muito bem, professor, tem que estar aqui, né? Agora, né, os créditos adicionais, isso aqui é genérico, terão vigência adstrita ao exercício financeiro que forem abertos, salvo expressa disposição legal. Disso eu falo depois, porque questão que vem caindo hoje e vem ferrando a vida de muito candidato, né? Muito bem, professor, mas repare que aqui no 44, ó, ele não está, ele vai exigir a exposição justificativa, mas ele não está expressando para você, não é, a necessidade de indicação dos recursos, né? Repare também, olha, o parágrafo 1º considera os recursos, ele é parte do artigo 43, e o artigo 43, ele é aplicável apenas aos créditos suplementares e especiais, professor, perfeitamente. Então você já viu como é que a coisa funciona, né? Agora, eu quero chamar a atenção também para você para uma outra fonte dos créditos adicionais que eu acho muito interessante. Aqui eu vou ajustar muito bem, né? Candidato meu fala assim, sempre um pouquinho de paciência. Muito bem, professor, né? Então aqui você vem comigo para o parágrafo 3º da Constituição Federal, né?
Parágrafo 3º da Constituição Federal. Então agora eu vou aqui para a Constituição Federal de 88. Muito bem, professor, né? Eu gosto dessa aqui. Muito bem. Constituição Federal de 88. Vamos lá, professor, até o 167. Vamos até o 167, que lá tem muitas vedações que não caem provas, professor. Elas chovem nos concursos públicos, né? Elas chovem, professor, perfeitamente, né? Perfeitamente. Opa, aqui já achei, ó, 167, não é? Já é um velho conhecido, ó. O 167 tem a redação mais econômica da nossa Constituição Federal, né, professor? Exatamente. Duas palavras, né? São vedados. São vedados. Duas palavras bastam, né? São vedados. Muito bem, muito bem. Agora veja, né? Aqui nós vamos até o parágrafo 3º do 167. Olha só o parágrafo 3º, tá? Eu vou dar uma ampliada nele aqui. 167, parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender despesas imprevistas e urgentes, praticamente a mesma redação, professor, né? Como decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto do artigo 62. O artigo 62 está falando do rito, não é, do processo legislativo, né, de como são aprovadas as leis, tá? Então, repare, né, que essa exigência aqui, não é essa definição do parágrafo 3º, não é, é exatamente a mesma, professor, que nós temos na lei 4.320/64, professor. Muito bem, né? Várias alterações aí, 2015, 2021. Dito isto, agora eu vou voltar para os slides, né, professor, né? Para quê? Para você ver questões, né? Mas até antes de falar de questões, eu quero já aproveitar e apontar para você, não é, o fundamento legal da Lei 4.320, não é, das quatro fontes, né, das quatro fontes. Agora veja, candidato, olha isso aqui, né, muitas questões de prova saíram daí, e ele fala, nossa, professor, quanta coisa eu tenho que guardar. Olha, eu dou aula há 25 anos, tá, não é 25 dias, dou aula há 25 anos, e não é 21 anos para concursos públicos, tá? A carreira da minha vida que eu escolhi lá atrás, não, eu falava assim, o dia que eu descobri que eu quero ser na minha vida, quando eu crescer, eu vou seguir em frente sem parar. Professor, sou professor há 25 anos, 21 anos, concursos públicos, porque eu gosto muito de trabalhar com gente determinada, gente que estuda, que pergunta, que vai em cima, que quer progredir na vida. Agora repara, né? Lógico, você vai guardar os 4 incisos. Mas os 4 incisos lembram muito a nossa vida pessoal, né? A pessoa jurídica tem muitas correlações com a pessoa física. Então veja, né? Vamos imaginar que você acabou de comprar um carro novo, e aí, né, encantado com o carro, deu uma pisadinha no acelerador e arrebentou, né, a lateral esquerda do carro na frente, né? Nada assim, não é nada de perda total, mas vai te custar um dinheirinho isso aí, né? Uns 10 mil reais aí, dependendo do mecânico que você pegar, né? Se for na cidade de São Paulo é isso, meu filho, aqui você tá frito, né? Aí, muito bem. Aí você é o funileiro, né? Vai lá fazer a funilaria, né? Aí você tem 4 situações possíveis. A situação mais tranquila que você tem, não, professor, eu bati o carro. Mas é o seguinte, eu estou ganhando muito bem, professor. Eu estou aqui concursado, tá? Que se dane, né? Eu já mandei pro mecânico, nem perguntei o preço. Eu falei, arruma, né? Tá certo? Não é? É a situação do Estado quando ele tem excesso de arrecadação. Então, quer dizer, o Estado vai apontar o excesso de arrecadação como fonte de custeio de onde vai sair o dinheiro, não é, para atender créditos suplementares, créditos especiais, né? Situação número 2, né? Você não está ganhando muito bem, está ganhando mais ou menos, né? Ou melhor, está até ganhando muito bem, mas
todas as suas despesas, né? Já mudou para apartamento novo, já está consumindo tudo, e aí bateu o carro, falou, nossa, eu vou chegar para minha companheira e falar, minha esposa, eu bati o carro, coisa chata, né? Sempre é ruim, né? Para quem é cada casado dá um atestado de incompetência, né? Você xinga o poste. Não, poste que avançou e bateu no meu carro, não é aquele poste desgraçado, estava no lugar errado, é culpa do engenheiro que botou o poste, não é isso, né? Muito bem, né? Mas aí você lembrou que você tinha um dinheiro guardado na poupança. Dinheiro guardado na poupança, superávit apurado no exercício, no balanço patrimonial do exercício anterior. Esse superávit apurado do balanço patrimonial do exercício anterior, não é? Seria a sua caderneta de poupança, só que é da administração pública, né? Terceira situação, não é? A anulação total ou parcial de dotação orçamentária. Aí você e a sua companheira vão fazer aquela viagem de final de semana para uma posada gostosa, romântica, né? Lareira, vinhozinho, né? Queijo, aqueles queijinhos gostosos, castanha, né? E aí você precisa do carro para trabalhar, precisa arrumar ele rapidamente. Bem, será que daria para deixar aquela viagem para depois, para o mês que vem, a anulação total parcial de dotação orçamentária? Quer dizer, o cobertor é curto, você vai descobrir um lado para poder cobrir o outro, não é isso, né? E a quarta situação é a mais desagradável. Depende, né, professor? Da situação de cada um, da visão que cada um tem da vida, né? Mas aí você passou no banco, né? Viu que não tinha dinheiro, foi conversar com o seu gerente e fez um empréstimo, né? Não, eu vou pegar um crédito pessoal aqui porque é mais barato do que pagar com cheque especial. Vou pegar um crédito, né, pessoal aqui, que é muito mais barato do que pagar no cheque especial. Então, operação de crédito realizada no mercado. Olha, tá vendo? As 4 estão no parágrafo primeiro aqui. Operações muito parecidas com essa aqui, agora vem comigo, ó, né? Quais são as fontes de custeio? As fontes de custeio: superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, né? O balanço patrimonial tem uma conta dele que vai fazer reservas, né, de recursos que foram arrecadados e não foram gastos. Pergunta de candidato clássica: mas o Estado não pode gastar esse dinheiro se não tiver autorizado no orçamento? Não, querido. O dinheiro não é do Estado, o dinheiro é público, né? Tá? O orçamento é público, né? Tá certo? Muito bem. O que quer dizer público? É do povo, professor, é dos cidadãos, cidadãs, é de todos os brasileiros, né? Vamos dizer assim, até quem não é cidadão, porque a cidadania depende, não é, do registro eleitoral, de obter o título de eleitor para exercer a cidadania, né? Tá certo, né? O dinheiro é público, professor, é do povo, né? Tá? Então, por isso, tem que ter autorização legislativa para usar cada centavo, tá? Segundo, proveniente de excesso de arrecadação. Nossa, a economia está indo muito bem, a arrecadação aumentou, não tem problema, vamos utilizar esse excesso de arrecadação. 3, resultante da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou créditos adicionais autorizados em lei. Perfeitamente, né? A anulação parcial total de dotações orçamentárias ao cobertor curto vai cancelar aquela viagem para poder pagar a reforma do carro, né? E 4, produto de operação de crédito. Operação de crédito é empréstimo, né? Quer dizer, vai buscar no sistema financeiro o recurso que o Estado precisa, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Lógico que eu dou uma explicação bem simplista aqui, porque o meu objetivo aqui é didático, tá? Mas, por exemplo, quando o Estado também está emitindo títulos do Tesouro, ele está se financiando, né? Aqui vamos pensar na operação de crédito clássico. O Estado vai bater na porta do banco para pegar o dinheiro emprestado, porque assim fica mais fácil, tá? A lei de responsabilidade fiscal traz todas as definições do que são operações de crédito. Muito bem, professor, né? Muito bem. Vamos para o próximo, né? Aqui já vimos, agora vamos o quê? Derrubar questões uma atrás da outra. Vamos derrubar questões uma atrás da outra, né? Tá? Já vimos essa aqui, questão 5, né? Os créditos extraordinários serão abertos por, não é? Professor, existe mais uma forma de abrir crédito extraordinário. É verdade. Eu ia esquecendo. O chefe do Poder Executivo pode utilizar o mecanismo da medida provisória, né? Porque a medida provisória, você sabe, né? Ele já encaminha para o Congresso e o Congresso vai apreciar dentro de determinado prazo a medida provisória. Agora, veja,
Não são todos entes federados que têm o Instituto da Medida Provisória. Se fosse na União, estaria tudo bem, né? Mas tem estado e município que não tem medida. Na verdade, alguns municípios não têm medida provisória. E por isso, se tiver os dois na questão, eu privilegiaria decreto do Poder Executivo. Então, veja, né? Os créditos extraordinários serão abertos por medida provisória do Poder Executivo, que submeterá à aprovação legislativa. No caso da União, a ficaria correta, tudo bem, mas não é todo município que tem, todo ente federado. Né? Lei complementar, nem pensar. Lei ordinária do Poder, nem pensar. Decreto do Poder Executivo, que submeterá à imediata aprovação do Poder Legislativo. E decreto do Poder Executivo que dará imediato conhecimento ao Legislativo. Professor, quando ele dá imediato conhecimento na não é que é o nosso gabarito, é o gabarito do TCE do Maranhão, né? Na verdade, ele está submetendo a imediata aprovação do Legislativo, não é isso? É. Só que aí você sabe, candidato e candidata, né? Quando eu tenho duas e uma é a mais literal, o examinador vai na mais literal, tá? Não tenha dúvida, principalmente numa prova de Tribunal de Contas, né? Tá? Outra questão. Não é recurso hábil para a abertura dos créditos adicionais. Eu disse isso, eu falo sempre. Olha só, quantos incisos eu tenho no nosso querido artigo aqui, 43, né, professor, né? Quantos incisos? Ó, 1, 2, 3, 4. Concorda que se eu botar mais um aqui vira uma questão? Posso chamar A, B, C, D? Então, não é à toa que isso aqui caiu em tantos concursos públicos e continuará caindo por muito tempo, tá? Muito bem, muito bem. Então vamos lá, professor, para a questão, olha só, né? Olha, repare só, essa aqui já fizemos, né? Não é recurso hábil, ó. Você vai encontrar os 4 incisos aqui. Aqui não fora dos 4 incisos é que não é recurso hábil, é que é a errada, é que é a diferente. Tá, professor, né? Então veja. Proveniente de excesso de arrecadação na B, está correto. Ele quer que não é recurso hábil. Resultante de anulação parcial total de dotação orçamentária, não é recurso hábil. Produto de operação de crédito autorizado em lei, não é recurso hábil. Superávit, resultante de anulação total é recurso hábil, né? Ele quer o que não é recurso hábil, né? Isso aqui é operação de crédito, é recurso hábil, então não é o que ele quer. Superávit financeiro apurado, balanço patrimonial, é recurso hábil, não é o que ele quer. O que aqui está fora aqui? A anulação de crédito extraordinário. Quer dizer, você vai anular uma operação de crédito extraordinário? Primeiro, não está na lei, já estaria errado. Segundo, você vai realizou uma operação para atender despesa imprevista e urgente de calamidade, guerra, comoção interna, e agora você vai anular essa operação, não é? Isso aí na mão do Tribunal de Contas, do Ministério Público, faz um sucesso, não é? Muito bem, professor, né? Então a está em desacordo. Ela é a resposta, simples assim, né? Olha, outra bobinha essa aqui, né? Deixa eu ver se é bobinha assim. As autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas. Se é não computada, quer dizer que a dotação orçamentária é zero. Se a dotação orçamentária é zero, é o quê? Créditos especiais. Ou é a C ou é a E. Ou se é insuficientemente precisa de um reforço, créditos suplementares, alternativa casa, olha aí. A alternativa casa, muito bem. Questão de número 8. Os créditos adicionais que dependem de prévia autorização legislativa. Olha, prévia. E indicação dos recursos disponíveis. Quais são? Professor, suplementares especiais, olha aí. Suplementares especiais, para você ver aí, ó. Tá? Muito bem, suplementares especiais, né? Agora, algumas vedações aqui que nós temos na nossa Constituição. Deixa eu ver aqui. Eu estou interessado, na verdade. Não são nessas vedações que elas são muito cobradas, mas eu não vou abordar isso agora, não é? Isso é o objetivo de uma outra live. Se você quiser, manda aqui o seu pedido, deixa aí registrado nas minhas lives, muito bem, eu vou deixar sempre marcadinho para você poder acompanhar. Eu tenho dúvidas, o senhor podia fazer uma live sobre isso e aquilo, faço com todo o carinho do mundo, tá?
Muito bem, professor, eu estou prestando contabilidade pública. Eu já estou com mais de 50 aulas gravadas de contabilidade pública, manual de contabilidade pública, não é? MCASP, nona edição, tá? Muito bem, né? Esquematizado, com questões comentadas e continuo gravando, porque aquilo ali tem mais de 500 páginas, né? Tá? Vou gravar até o final do ano, não pode ficar tranquilo, né? Estou gravando, hoje já gravei um monte de aula, né? Vou gravar amanhã, depois da manhã, porque ele é enorme, né? Mas eu diria que nessas 50 aulas eu tenho, assim, 90% das questões que caem em concursos públicos, tá? Muito bem, professor, está lá, né? Se quiser, pede aí, eu trago aí algumas questões, faço uma live aí só para você ver, né? Muito bem, professor. Agora veja aí. O que me interessa é o parágrafo 2º da Constituição. Olha só. Os dois especiais e extraordinários, né? Lembre-se, né, que quando uma operação de créditos adicionais ela é aprovada, a regra geral, tá? Regra geral, questão de 2023. Regra geral é que ele esteja adstrito, quer dizer, limitado ao exercício no qual ele foi aprovado. Claro, professor, se o chefe do executivo fez um pedido de operação de créditos especiais, suplementares extraordinários, foi para atender aquele exercício. E vou lembrar que lá na Lei 4.320 ela vai dizer tranquilamente que o exercício corresponde ao ano civil, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Muito bem, né? Mas aí o legislador constitucional pensou, e se ele for pedir essa operação no último quadrimestre? Ah, é, professor? No último quadrimestre, professor? Perfeitamente, no último quadrimestre. Como é que ficaria? Ele teria que encerrar essa operação, né? Ou seja, quando ele pede autorização, ele utiliza o recurso e depois ele tem que repor o recurso. Não fica por isso mesmo, né? Tá? Ele vai tapar o buraco que ele abriu, né? Então ele vai encerrar a operação, né? Pegou a operação de crédito. Vamos imaginar que é uma operação que, né, que ele pediu que fosse realizada por meio de uma operação de crédito. O Congresso autorizou, né? Ele vai ter que, durante o exercício, pagar essa operação, ou seja, pagar o banco com juros e correção monetária. Só juros e correção monetária, porque é o que a lei de responsabilidade fiscal permite, tá? Isso a gente estuda em lei de responsabilidade fiscal. Muito bem, professor. Então, ele pegou, retirou recurso de determinada fonte, né? Ele vai repor esse recurso, vai fechar a operação, né, com créditos adicionais, vai encerrar a operação. E se ele realizar nos últimos 4 meses, aí ele poderá encerrar no exercício seguinte, mas cuidado, não é? Isso só vai valer para os dois que professor? Especiais e extraordinários, olha aí, né? Tá certo, professor? Muito bem, olha só, né? Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, né, os saldos já vão ficar de um exercício para o outro, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Você está vendo aqui suplementar? Não, professor, não está. Então, se aparecer a redação aqui suplementar e não é promulgado os últimos 4 meses, está errado. Se ele abrir uma operação com crédito suplementar nos últimos 4 meses, ele vai ter que encerrar nos 4 meses, perfeitamente? Tá, muito bem, professor. E por que 4 meses? Porque está na Constituição, professor? Não, não é porque está só na Constituição, né? Porque 4 meses, quadrimestre, não é? É como é dividido o ano para execução financeira. Lei de responsabilidade fiscal, né? Repare que o RGF, relatório de gestão fiscal, que isso vocês estudam lá, não é? Ele é quadrimestral, não é à toa, né? Tá? A execução financeira, ela é quadrimestral. Na União, nos estados, no DF. Muito bem, professor, né? Então agora nós vamos lá para a questão, né? Questão 9 aí. Os créditos orçamentários têm vigência adstrita ao exercício financeiro em que foram autorizados.
Muito bem, né? Quer dizer, eles têm a vigência, professor, limitada, adstrita ao exercício no qual, né, foram autorizados, professor, perfeitamente, né? Então, por conta disso, meu amigo, minha amiga, né? Olha, esse aí é o parágrafo 2º da Constituição, mas também nós temos essa redação, é o 2º parágrafo do artigo 167, mas também temos essa redação na Lei 4.320/64, tá? Os créditos orçamentários têm vigência adstrita ao exercício financeiro que foram autorizados. Porém, se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses, olha só, né, nos últimos 4 meses, parágrafo 2º da Constituição, do exercício, a Constituição autoriza que sejam reabertos nos limites de seus saldos créditos. Olha aí, a fundamentação está aqui, ó. Tá? Os dois especiais, extraordinários, professor. Especiais, extraordinários. Muito bem, né? Vamos para a questão 10. Os créditos extraordinários serão abertos por, não é? Professor, já está repetida a questão. O senhor gostou muito, Tribunal de Contas do Maranhão, é verdade. Já sabe que a resposta é decreto do Poder Executivo, que dará imediato conhecimento ao Legislativo, né? Tá? Essa aqui também, professor.